populações em situação de vulnerabilidade e depressão. A gente vai ter, então, a depressão hoje no Brasil como uma das principais doenças crônicas mesmo, que vai afetar aí completamente o dia a dia da população brasileira, mas isso não é só no Brasil, né? A gente vai ter isso no mundo todo. A depressão, então, ela vai impactar a saúde mental da população e, além da saúde mental, vai trazer problemas também para o dia a dia dessa população, né? Vai afetar a produtividade, as suas relações sociais e até mesmo a saúde como um todo, né? Quando a gente começou a estudar sobre a depressão, uma das principais coisas que chamaram a atenção da gente, quando a gente pega os inquéritos populacionais, é muito comum a gente ver estudos que utilizaram a autodeclaração de um diagnóstico médico de depressão. E quando a gente observa os resultados desse estudo, quando a gente pega no geral, por exemplo, as populações em situação de maior vulnerabilidade, a população negra, muitas vezes população de baixa renda, uma população de baixa escolaridade, são umas pessoas que menor têm esse diagnóstico autorreferido. E a gente começou a questionar que isso não era o que a gente vê na prática clínica, né? Quando a gente vai para a prática clínica, é um cenário totalmente contrário. E o que levou a gente, então, a questionar o que será que está acontecendo? E, a partir disso, a gente começou a desenvolver, então, estudos, né? Dentre eles, esse que a gente publicou recentemente, no qual a gente analisou dois cenários. Tanto a população que se autorreferia com diagnóstico médico de depressão, mas também a população com sintomas depressivos, né? A partir de um questionário de saúde mental, que é o PHQ-9, que já é bem estabelecido na área acadêmica, e nós então avaliamos qual que era ali a média de corte dessa população e comparamos os resultados. Para esse estudo nós utilizamos dados da Pesquisa Nacional de Saúde, que é a PNS, que foram coletados em 2019. A PNS coleta dados aí de uma amostra representativa da população brasileira, né? Então a gente tem dados que são representativos da população em geral, das 5 regiões, de estados e também de diversos fatores sociodemográficos. Nós avaliamos aí cerca de 80 mil brasileiros a partir desse estudo, então, e a partir desses dados a gente fez essas duas análises que eu citei, tanto a investigação daqueles indivíduos que se autorrelatavam, né, com a presença de um diagnóstico médico de depressão, mas também a avaliação a partir dos sintomas, por exemplo, que são coletados, né, pelo questionário PHQ-9, que são sintomas de falta de vontade para fazer as coisas, de modificação do hábito alimentar, cansaços exagerados. São várias questões que são perguntadas, né? E a partir do resultado, a gente então tem uma nota de corte, um ponto de corte, que a gente avalia a presença de depressão por sintomas. E nós comparamos a presença desses dois, tanto o diagnóstico médico quanto a questão da presença dos sintomas nas populações, e isso por vários fatores sociodemográficos, né? Avaliamos sexo, idade, escolaridade, renda, raça, né, que foi nosso principal fator aí observado. O principal resultado foi que existe uma discrepância enorme em relação ao que existe de diagnóstico médico entre a população negra, que seria, por exemplo, aquela população que são os pretos e pardos, né, autorreferida, seguindo aí o padrão do IBGE. Existe uma menor prevalência do autorrelato de diagnóstico médico entre a população, quando a gente compara com sintomas depressivos. E isso se dá principalmente entre a população negra, mas também entre mulheres, entre aquelas pessoas de baixa renda, entre quem tem menor escolaridade, entre os jovens de 18 a 25 anos. E isso fica muito pior quando a gente vai agregando, né? A gente fala da interseccionalidade das ações, né? Então, por exemplo, quando a gente pega mulheres negras, são o pior dos nossos cenários, né? A discrepância é muito grande daquelas que têm realmente um diagnóstico médico autorrelatado entre aqueles que têm os sintomas. Então, mostra pra gente que existe aí uma subnotificação ou mesmo um subdiagnóstico ali daqueles indivíduos. Que existe sim uma disparidade em acesso
ao diagnóstico de depressão no Brasil, e essa disparidade vai se dar principalmente em relação à raça cor mesmo, né? A questão da população negra não ter acesso a esse diagnóstico. E para além disso, né, são as implicações que a gente vê a partir disso, né? A necessidade de políticas públicas que tragam aí equidade, principalmente no diagnóstico, um acesso ao tratamento adequado para essa população. A gente vai precisar aí modificar até mesmo a formação dos profissionais de saúde, né? Porque esse problema acontece mesmo antes do profissional chegar lá, muitas vezes na ponta, né? Começar ali seus trabalhos. Começa na sua formação, isso é pouco discutido dentro das faculdades, das universidades. Então a gente tem que quebrar esse ciclo mesmo antes, né? Dentro da formação acadêmica. E a partir disso também a formulação de políticas mais adequadas, né, para o tratamento da saúde mental no Brasil, para a população como um todo, partindo aí até mesmo de facilitar o acesso ao diagnóstico médico, né? Mas as pessoas hoje enfrentam fila, por exemplo, no SUS, para atendimento a um especialista, né, que seria o psiquiatra, ou mesmo tratamento, quando se trataria ali do psicólogo. Então a gente precisa aí de uma reformulação da saúde pública como um todo para a saúde mental. A gente vai ter algumas limitações no estudo, né, principalmente a questão de que são dados autorrelatados, né? Quando a gente trabalha com inquéritos populacionais, é muito comum a gente utilizar dados autorrelatados, que para nível populacional isso não é um problema, né? Se fosse ali investigação em nível de indivíduo, a gente vai trazer vários questionamentos de que aquilo não é adequado, mas a nível populacional é um método muito bem utilizado em nível nacional, em nível internacional, e isso não afeta tanto o design do estudo, mas é importante ressaltar que são dados autorrelatados. Uma outra limitação importante de citar aqui é justamente a Covid-19. A gente tem esses dados, então, da Pesquisa Nacional de Saúde que ocorreram em 2019. E a Covid vem, então, em 2020, né, a partir de 2020, mudando muito o cenário de saúde mental na população brasileira. Então, a gente imagina que muitos desses dados, eles podem estar aí piorados, muitas vezes, né? A gente sabe que houve um aumento muito grande da questão da depressão na população brasileira, até casos também de outras doenças de saúde mental, né? Ansiedade, transtornos compulsivos, mas que a depressão aumentou.